Beleza, galera? Nesse terceiro vídeo agora, a gente vai falar um pouquinho sobre as estratégias que a gente vai utilizar para fazer essa prova, certo? Vamos lá. Geralmente, falando de mim, eu tenho mais sucesso quando eu for fazer uma prova de certificação, quando eu leio primeiro o conteúdo, eu tento entender, aí eu faço um resumo daquilo mesmo, escrevendo. Detalhe, eu não gosto de escrever material, eu gosto de escrever mesmo no caderno. Parece estranho, mas eu acredito, mas dessa forma, para mim, eu consigo absorver muito mais o conteúdo. Depois que eu faço isso, eu faço simulado. Então, geralmente, eu estudo para as provas de certificação dessa forma. Quando é uma prova em que ela tem laboratório, eu faço essa mesma prática também. Eu vejo o vídeo, tento entender, eu faço um resumo daquilo escrevendo, aí eu faço a prática do laboratório, por exemplo, nas provas de arquiteto e de desenvolvedor da AWS, acho que foram as últimas que eu fiz assim, as últimas que eu fiz que tinha bastante laboratório, que eu me recordo. Eu fazia dessa forma. Eu lia lá, eu escutava o professor, eu fazia um resumo daquilo que eu entendia, eu fazia o laboratório proposto, e ia para simulado. Então, é dessa forma. E aí é o seguinte: nas quatro primeiros, vamos supor que eu tenho um mês, então são 4 semanas. Então, na primeira semana, eu tentaria. Como é que eu utilizei essa estratégia quando eu passei na arquiteto? Só para me dar um exemplo para vocês. Na primeira semana, eu vi todo o material. Eu vi todo o material que estava lá. Então, na primeira semana, eu me dediquei bastante para ver todo o material e fazer resumo. Na segunda semana, eu comecei a fazer todo o material e comecei a fazer os laboratórios e trabalhar com um simulado naquela semana. Na terceira semana, era só era só simulado e os meus resumos para me ajudar. Ah, eu errei nessa questão. Aí eu ia, verificava o que eu errei, o porquê, fazia meu resumo e era só isso, as duas últimas praticamente. Era só dessa forma, dessa forma. Então, assim, qual a estratégia que eu vou utilizar aqui? Como nós temos praticamente só um mês de janeiro todo e praticamente um mês de dezembro, só que a gente tem que ver que a gente tem Natal, a gente tem algumas confraternizações que talvez a gente não vai parar para estudar. Então, qual vai ser a minha estratégia? Nessa primeira semana agora já, eu vou tentar ler todos esses carinhas aqui, ó. Eu vou tentar ler. Nessa semana até na outra eu vou tentar ler todos esses carinhos aqui. E o que eu acho mais interessante é que ele diz mais ou menos a quantidade de minutos. Ou então aqui, ó, 1 hora e 20 eu consigo ver toda a introdução. 1 hora e 65, 12, 60, 120, quase 2 horas e meia, por exemplo, eu consigo ver esse aqui, sucessivamente. E aí, e aí é o seguinte, eu estou falando da minha estratégia, sabendo que o maior número de questão está na questão 10, então eu vou dar bastante ênfase nesse cara aqui, ó. E também ele tem o maior número de tempo, 165 minutos. Então, esse cara aqui eu vou dar bastante ênfase, porque são 10 questões. Dessas 10, eu vou tentar acertar no mínimo 8. No mínimo, vou tentar. Já no primeiro capítulo, são 6 questões. Dessas 6 questões, são 80 minutos aqui, ó. E aqui, ó, ela fala de relações fundamentais. São mais questões ali introdutórias. Então, essas questões aqui eu não posso errar. Então, 6. Então, aqui eu já. Então, só nessas duas aqui já são 16 pontos. Considerando que eu feche elas duas. E aí, com 16, com mais 4, faz 20, 24. Então, eu fechando mais uma dessa, eu fico com 24. E aí eu tenho 16 pontos para fazer 2 pontos para chegar a 26. Então, eu vou focar no capítulo 1, no capítulo 2, que eu não posso errar. E essas três aqui eu vou balancear elas, certo? Eu vou balancear ela para que nessas duas aqui eu fechar e aqui eu tentar acertar 70% dessas três questões aqui. Dessa forma eu vou conseguir ter a pontuação necessária, certo? Lembrando, ah, só um exemplo. Nesse capítulo aqui, processo de negócio e modelagem, aqui eu me senti muito confortável. Isso aqui é algo que no meu dia a dia eu consigo ver bastante. Então, eu já tenho uma certa familiaridade
Então, eu já tiro um pouquinho mais da minha energia e passo para umas que eu não tenho tanta familiaridade com o tema, certo? Então, vai ser basicamente essa a minha estratégia. Mas, lógico, o intuito é, vamos estudar junto. Então, vocês também vão dar mais algumas opiniões, se vai ser muito importante para que a gente consiga fazer essa prova e futuramente, para outras pessoas que foram estudar, eh, e esse material vai estar no YouTube, por exemplo, eles consigam também adaptar é, tudo esses materiais que hoje eu vou disponibilizar para que a pessoa possa adaptar para a sua melhor forma de estudar, certo? Então é isso, turma boa, vamos lá.